Assim, da localidade de Sitim, Josué, filho de Num, enviou secretamente 2 espias, dizendo: vão e observem a terra e a cidade de Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma mulher prostituta cujo nome era Raabe, e pousaram ali. Então, a seguinte notícia chegou aos ouvidos do rei de Jericó: eis que esta noite vieram aqui uns homens dos filhos de Israel para espiar a terra. Por isso, o rei de Jericó mandou dizer a Raabe: traga para fora esses homens que vieram a você e que estão aí em sua casa, porque vieram espiar toda a terra. Mas a mulher, que havia escondido os 2 homens, respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde eram. Quando o portão da cidade ia ser fechado, sendo já escuro, eles saíram. Não sei para onde foram. Se forem depressa atrás deles, ainda os alcançarão. Ela, porém, os tinha levado para o terraço da casa e os havia escondido entre as canas de linho que havia colocado em ordem no terraço. Aqueles homens foram atrás dos espias pelo caminho que leva aos falls do Jordão, e depois que eles saíram, fechou-se o portão da cidade. Antes que os espias se deitassem, Raabe foi aonde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo. Porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos o que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu. Todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. E agora jurem pelo Senhor que, assim como usei de misericórdia para com vocês, vocês também usarão de misericórdia para com a casa de meu pai, e que me darão o sinal certo, de que conservarão a vida de meu pai e de minha mãe, dos meus irmãos e das minhas irmãs, com tudo o que eles têm, e de que livrarão a nossa vida da morte. Então os homens lhes disseram: a nossa vida responderá pela de vocês, se vocês não denunciarem esta nossa missão, e quando o Senhor nos der esta terra, usaremos de bondade e de fidelidade para com você. Então ela os fez descer por uma corda pela janela, porque a casa em que ela morava estava construída sobre a muralha da cidade. E disse a eles: vão para o monte, para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá durante 3 dias, até que eles voltem, e depois sigam o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos desobrigados desse seu juramento, que você não fez jurar, se quando entrarmos nesta terra, você não amarrar este cordão de fio de escarlate na janela por onde você nos fez descer, e se você não reunir em sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família de seu pai. Quem sair para fora da porta da casa será responsável pelo que lhe acontecer, e nós seremos inocentes. Mas se alguém puser a mão em alguém que estiver com você dentro da casa, nós seremos responsáveis. E se você denunciar esta nossa missão, estaremos desobrigados do juramento que você nos fez jurar. E ela disse: que seja assim como vocês disseram. Então Raabe os despediu, e eles se foram. E ela amarrou o cordão escarlate na janela. Os espias foram e chegaram ao monte, e ficaram lá durante 3 dias, até que os perseguidores voltaram a Jericó. Porque os perseguidores os procuraram por todo o caminho, porém não os acharam. Assim os 2 homens voltaram, desceram do monte, passaram o rio e vieram a Josué, filho de Num. Eles contaram tudo o que lhe havia acontecido, e disseram a Josué: certamente o Senhor entregou toda essa terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Até aí. Essa é uma história bem conhecida, né? Todo mundo que já está há alguns anos na igreja já ouviu, né? E aqui acho que todo mundo já está há bastante tempo. Inclusive no Ministério Infantil tem até flanelógrafo, né? Dessa história. Então, o povo está acampado, né? No mesmo lugar que a gente viu que eles acamparam lá em Números 22. Né? Eles ainda estão lá, eles ainda não se prepararam para ir para atravessar o Mar Vermelho. Vai vir a ordem ainda de Deus para eles se prepararem. E Josué faz aquilo que é normal em qualquer guerra: manda os espias para
observarem a terra de Jericó para poder traçar a estratégia. Né? A gente vai saber depois que a estratégia, quem dá é o Senhor. Mas Josué, ele se prepara militarmente, ele pensa no que ele vai fazer. Né? O Senhor ainda não deu para ele o que vai acontecer, a estratégia, o que vai ser. Né? Então, ele faz o que qualquer líder faria. Né? Os espias, aqui, eles vão com o objetivo de observar a cidade nas coisas principais para a guerra. O tipo de armamento que tem na cidade, os soldados e a alimentação. Se existe fonte de água fácil para eles, se tem como o povo de Israel fechar o suprimento de água, né? Porque se for algum canal que vem do Rio Jordão, eles podem bloquear esse canal e impedir que a água chegue no Jericó, caso eles fossem cercar a cidade, né? Então, eles vão espiar essas coisas, ver o número de pessoas que estavam habitando a cidade, como que eles poderiam planejar melhor. E num dia, ele já resolve a situação. Eles entram na cidade, vão para a casa de Raabe. E, antigamente, naquela época, era muito comum os estrangeiros, até espias mesmo, que eram enviados de outros lugares, irem até a casa das prostitutas para conseguir informação. Por quê? Porque nos prostíbulos, na casa das prostitutas, vai gente de todo tipo, inclusive os soldados, comandantes, né? Então, sempre lá, e eles gostam de falar. Então, os melhores informantes, quem que é? As prostitutas. Né? Ou então ia para os bares, né? Para as tavernas, para conseguir algum tipo de informação. Porque as pessoas bêbadas falam, você pensar, você conversa, fala e consegue tirar a informação. Né? Então, eles foram para a casa de Raabe, conseguiram as informações que eles queriam, e ela nos escondeu quando chegaram os enviados do rei. Como que ele sabia que eles eram espias? Como ela sabia? Como os guardas da cidade sabiam que eram espias? Pelas vestimentas? Por tudo. Eles eram diferentes, eles não conheciam, as roupas eram diferentes, né? O jeito de falar, o jeito de agir era diferente. Só que Jericó é uma cidade muito importante da região. Tá? Jericó ela funcionava como uma cidade portão, porque de Jericó saía uma estrada que subia a montanha e dava acesso a todas as cidades do Planalto. Tá? Jericó ficava na beira da montanha, quase como Cubatão aqui, né? Assim, Cubatão está no pé da serra. Né? Só que não era uma cidade tão grande assim quanto Cubatão, né? Era uma cidade murada, mas ela era uma fortaleza, como a gente já falou semana passada, com vários metros de largura ao muro, né? Como a gente viu, o Raabe morava no muro, né? De tão largo que era, cabia a casa dentro do muro. Então, Jericó servia como esse portal, né? Para passar para as cidades de cima do Planalto, tinha que passar por Jericó, porque fazer outro caminho para chegar nessas cidades era muito longe. Não valia a pena dar a volta pela montanha que não tem estrada, né? Então, ainda mais com o exército, com bastante gente e tal, tem que ser pela estrada principal. Então, Jericó ficava mais ou menos 8 quilômetros do Rio Jordão. Só que ali onde eles estavam acampados, de frente para Jericó, não dava para eles atravessarem o rio, porque era época de cheia, né? Então o rio estava transbordando, e ali, mesmo quando não é época de cheia, já é difícil de atravessar. Então eles tinham que procurar um outro lugar no Rio Jordão, mais para baixo,
que dava para eles atravessarem, né? Porque tem pedra no meio, né? Não tem ponte, mas dá para atravessar mesmo com cheio. Então eles tiveram que dar a volta, procurar esse lugar, atravessar e depois voltar para Jericó. Então, como tem bastante gente em Jericó, de várias regiões, de várias cidades, eles entraram tranquilo. Mas o povo da cidade reconheceu que eles eram pessoas estranhas e foram contar para o rei de Jericó, que mandou prendê-los. Então foram até a casa de Raabe, e Raabe falou: não, eles já foram. Eles vieram aqui realmente só para não dar uma de não vi ninguém, né? Só fala, não vi ninguém, já sai com o pé na porta, né, da casa dela. Não, eles vieram mesmo, estavam aqui, mas já foram embora, saíram pelo portão antes de fechar. Se vocês correrem, dá para chegar, dá para pegar eles. E aí os caras saíram correndo atrás dos espias de Josué. Correndo em mão, né, pastor? Oi? Correndo em mão, né? Correndo em mão, porque eles não estavam lá. A casa de Raabe devia ficar na parte mais alta da muralha, porque tinha o telhado era aberto, era céu aberto. E aí ela estava secando as canas de linho, né, que eram muito comuns ali da região. E para que serve o linho? Fazer roupa, tecido, né, coisas, cortinas, tudo que usa tecido para fazer. Né? E era esse o processo. Eles pegavam a cana do linho, molhavam, tinha que deixar um tempo lá de molho para os fiapos soltarem, né? Depois levavam para secar, né? No caso de Raabe era no telhado da casa dela, se fosse no campo era no campo aberto mesmo e tal. E esse negócio, esse tipo de cana de linho, quando está no processo de secagem, fica muito fedido. Agora você imagina lá os espias embaixo das canas de linho, aquele cheiro gostoso, né, do coisa secando. Tá? Mas é melhor ficar assim do que morrer, né? Ser preso. Então, o cheiro, eles meio que comparam o cheiro de pântano, né? Aquele de charco, né? Aquela coisa úmida assim, né? Bem forte. E quando ela coloca eles lá, né, esconde eles lá, ela faz um trato com eles. E qual que é o trato? Se vocês invadirem e vencerem, protege minha família. Né? Mas eles falam: se você cumprir tudo aquilo que a gente não falar nada para ninguém, não nos entregar, então a gente vai. Mas o que chama atenção aqui, o que é importante dessa narrativa, são alguns versículos aqui na fala de Raabe, tá? Versículo 8. Antes que os espias se deitassem, Raabe, onde eles estavam, no terraço, Raabe foi onde eles estavam no terraço e lhes disse: bem sei que o Senhor deu esta terra a vocês, e que o pavor que vocês estão causando caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão se derretendo de medo, porque ouvimos que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês, quando saíram do Egito. Também ouvimos que vocês fizeram com os 2 reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam do outro lado do Jordão, os quais vocês destruíram. Quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês, porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Essa palavra de Raabe não é só a palavra dela, é a palavra de todo o povo. Como que estava o coração deles? O coração deles estava derretido de medo. Eles não tinham força, eles não tinham o em que ter esperança, né?
Todas as notícias que chegaram para eles do Senhor era que o Senhor estava trazendo o povo e não tinha ninguém que conseguisse pará-los. A gente ficou sabendo do Mar Vermelho, ficamos sabendo de Seom e Og, né? E a gente viu a história de Seom e Og semana passada no livro de Números, que eles venceram esses reis. Eu falei que Seom e Og ainda seriam citados outras vezes no livro de Josué, no livro de Números, do Deuteronômio, porque essa vitória é importante para o medo que o Senhor está causando no território da Terra Prometida. Jericó, que é uma cidade poderosa, uma cidade fortificada, está cheia de gente com medo. E o que as pessoas com medo conseguem fazer? Nada. Não conseguem nem levantar a espada. Não conseguem levantar o escudo. Não conseguem nem dar um grito de batalha, grito de aviso. Simplesmente morre. Isso é o que a pessoa com medo faz. Não consegue nem comer. Não consegue comer. Não consegue viver. Por isso que ela fala aqui 2 vezes, né, que os moradores da terra estão se derretendo de medo. Esse é o coração de Jericó. E quem está fazendo isso com eles é o Senhor. E ela usa aqui o nome próprio de Deus. Ela não usa a palavra Deus, o Deus de vocês, ela fala o Senhor. E por quê? Porque o nome do Senhor já tinha chegado em Jericó por causa dos grandes feitos que o Senhor já tinha feito através do povo de Israel e pelo povo de Israel. O nome dele já era conhecido ali. E aí ela fala assim: quando ouvimos isso, nosso coração se derreteu, todos ficamos desanimados por causa da presença de vocês. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Os deuses da região, ali, como eu já falei várias vezes, eram deuses locais, ou deuses com especialidades. Tinha um Deus que cuidava das coisas do céu, um Deus que cuidava das coisas da terra, um Deus que cuidava da agricultura, outro Deus que cuidava dos animais, outro Deus que cuidava do vento, outro Deus que não, né? Cada Deus tem uma especialidade diferente. E ela vira para eles e fala que o Senhor é Deus nos céus e na terra. Ou seja, tudo aquilo que existe é domínio do Senhor. Ela não está falando que o Senhor é o único Deus. Essa ideia monoteísta ainda não está na cabeça dela, que só existe um Deus. Mas ela está reconhecendo o Senhor acima dos outros deuses. A mente dela ainda, né, a gente não sabe o restante da história dela, né, depois que Jericó é destruída. A gente sabe algumas coisas dela, assim, mas a gente não sabe como que ficou a cabeça dela depois, né? Se ela entendeu que só existe um Deus, ou que o Senhor é acima de outros deuses e tal. Mas o mais importante aqui é que essa situação do povo de Jericó importava mais para os espias do que saber as fontes de água, o número de soldados, as armas. Porque se o coração deles está desse jeito, não importa o número de armas, não importa a fonte de água, não importa, eles vão entrar e vão conquistar. Por isso, quando eles voltam para Josué, eles falam no versículo 24, que é a segunda parte que é importante dessa passagem. Certamente o Senhor entregou toda esta terra em nossas mãos, e todos os seus moradores estão se derretendo de medo por causa de nós. Lembra dos 12 espias que Moisés enviou lá em Números? O que eles foram falar? O povo é muito grande, gigante, as cidades são muradas, a gente não vai conseguir
invadir, né? E somente 2 trouxeram boas notícias. Quem foram? Josué e Caleb. Quantos espias Josué manda agora? Só 2. E o relatório deles é? Positivo. Vamos lá que a gente vai conquistar. O Senhor já nos entregou. Né? Com certeza o Senhor já nos entregou. Porque o medo do Senhor está sobre esse povo. E o capítulo seguinte vai falar sobre a travessia do Jordão. Agora está pronto. Agora é só entrar e conquistar. Só que antes deles voltarem para Josué, o trato que eles fazem com Raabe, qual que é? Isso. Que quando vocês invadirem, protejam a minha família, meu pai, minha mãe, meus irmãos, minhas irmãs, tudo que é deles, tudo que é meu, vocês vão proteger. Aí eles falam, tá bom. Aí eles falam o seguinte: a nossa vida pela sua. Eles estão fazendo um juramento de morte. Se a gente falhar em proteger vocês, então a gente deve morrer. E aí fala, tudo bem, se você não entregar a gente, se você não trair a gente, não contar para ninguém, a gente vai te proteger e você tem que deixar essa corda aqui, essa corda vermelha que eles iam descer pela muralha, como sinal de que está tudo certo. E ela manda eles para a direção contrária dos soldados que foram atrás deles. Jericó, como eu falei, ficava no pé da montanha. Então ela manda eles para o alto da montanha, que era uma região que dá para se esconder, tem caverna, tem bastante lugar para eles se esconderem. E os espias foram em direção ao Rio Jordão. Que era espias não, os soldados que foram atrás dos espias foram atrás em direção ao Rio Jordão para ver se eles encontravam os espias. E aí esperaram 3 dias. Os soldados voltaram, eles foram em direção então ao Rio Jordão, pelo mesmo caminho que eles foram para Jericó, dando aquela volta para conseguir atravessar o rio e voltar para Josué. Então, tudo que eles acordaram com ela, até então, estava certo. Porque se ela tivesse traído, ela ia falar, eu mandei eles para o alto do monte. Não ia adiantar nada. Mas ela estava cumprindo tudo aquilo que eles falaram. Uma coisa que é bem repetida nas narrativas de Josué, dos Salmos também, com relação a essa parte da história, é esse temor que o nome do Senhor causa sobre os inimigos dele. Só a menção do nome do Senhor já causa medo. E os Salmos vão falar sobre isso. Que foi o Senhor que fez eles atravessarem o mar, foi o Senhor que fez atravessar o Jordão, foi o Senhor que derrubou Jericó, e o medo do Senhor estava sobre o povo, sobre os inimigos deles. E o tempo todo o Senhor repete que é Ele que está entregando a terra para eles. Eles estão lutando na conquista? Estão. Mas é uma conquista tão fácil, no sentido de que Deus está entregando para eles as vitórias. Eles têm que lutar, eles têm que guerrear, mas como a gente falou semana passada, praticamente não morre ninguém de Israel nas batalhas, e quando morre é muito pouca gente, a não ser quando tem pecado. E eles vão entrando, e não é rápida a vitória. Demora 7 anos a conquista. Mas se a gente for pensar, como eu falei semana passada, que nenhuma outra nação tinha conquistado a região até então, nem os egípcios tinham conseguido conquistar em vários séculos. O povo em 7 anos conquistando é muito rápido.
Por quê? Porque a mão do Senhor estava com eles. Estava trazendo medo e dando a coragem e a vitória para eles, para o povo de Israel. Aquilo que eles precisavam. O mesmo Deus é o nosso Deus. Mas será que as pessoas temem o Senhor como Jericó estava temendo? As pessoas hoje temem o nome do Senhor assim? Por quê? Porque não conhece a Deus. Porque as notícias não estão chegando. O Evangelho não está sendo pregado da mesma forma que era pregado. Para o povo de Jericó ficar dessa Sinto forma, muito, o que aconteceu? não entendi. A notícia chegou. Os israelitas saíram do Egito sem lutar, atravessaram a seca o Mar Vermelho e estão vindo para cá. Mas quem que está fazendo isso? Como que eles fizeram isso? O Senhor tirou eles do Egito. O Senhor abriu o Mar Vermelho. O Senhor fez todas essas coisas. O Senhor derrotou os deuses Og e Seom. O Senhor. E sempre colocava o Senhor em primeiro plano, né? Sempre colocava o Senhor em primeiro. A nossa vida, ela é um testemunho do agir de Deus, do poder de Deus, da glória de Deus. E os grandes feitos dele na nossa vida devem ser o quê? Conhecidos dos outros. Anunciar o Evangelho, anunciar o poder de Deus, faz parte de fazer o nome de Deus conhecido em todos os lugares. Está vindo uma reportagem de um artista que se converteu, e ele falando que antes de se converter, ele ia em centro espírita, conhecendo macumba e tal, Pai Santo, e ele se converteu e encontrou, não sei se foi Pai Santo lá não sei o que, e essa pessoa virou para ele e falou: agora você não pertence mais a gente, tem alguém maior cuidando de você agora. Você não tem nada a ver com a gente. Que dói, né? Uhum. Quem é maior que o Senhor? Ninguém. E se Ele tem guiado a nossa vida, se Ele tem nos mostrado o seu poder e a sua glória, cabe a gente fazer o nome dele conhecido. Amém? Uma dúvida? Esse temor que o povo de Jericó, apesar que está em épocas bem diferentes, né? Esse temor que o povo de Jericó sentia pelas notícias, né, que chegavam, né, pelos feitos que o Senhor fez, né, que toda a batalha foi o Senhor que conquistou. Quando Jonas ele foi apregoar, né, juízo a Nínive, o que fez o povo crer, se arrepender, e o rei, foi porque ele conhecia o Senhor. No caso de Nínive, Jonas nem fala quem que é que vai te destruir. Não? Ele só fala: 40 dias Nínive será destruída. Só falou isso. Só falou isso. Mas na situação de Nínive, quando Jonas vai pregar, já tinham acontecido várias coisas antes que para os ninivitas eram sinais de que os deuses estavam bravos com eles. Tinha tido terremoto, tinha tido tempestade, tinha tido um monte de coisa, pragas, né, que para eles era um prenúncio de algo pior ainda que ia acontecer. E quando o Jonas vem pregando isso, eles entenderam na hora.
se arrependeram para quem, então? Hã? Eles se arrependeram para quem, então? Eles se arrependeram da maldade deles. Mas não fala que eles reconheceram o Senhor como Deus. Que Né? isso aí. Vê lá em Jonas. No 3:4, ainda 40 dias e Nínive será destruída. É o 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Então, esse crer em Deus aqui creram na palavra do profeta que Deus tinha dado, ou se arrependeram e creram em Deus do Deus de Israel. Não dá para saber isso. Aqui pode ser que eles creram na palavra do profeta. Então é bem. Quando essa notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou os trajes, colocou os pães do saco, sentou-se sobre cinza e mandou proclamar e divulgar em Nínive o seguinte: por mandado do rei dos nobres, ninguém, nem mesmo os animais, bois e ovelhas, podem comer coisa alguma, não lhes deem pasto, nem deixe que bebam água, pois devem ser cobertos de pano de saco, tanto os animais, tanto as pessoas como os animais. Né? Então clamaram fortemente a Deus e se converteram. Então clamarão fortemente a Deus e se converterão do seu caminho de violência que há nas suas mãos. Quem sabe, talvez Deus se volte no de ideia, então se afaste o furor da sua ira, para que não pereçamos. Deus viu o que fizeram, como se converteram no seu mau caminho, e Deus mudou de ideia quanto ao mal que tinha dito feito que faria e não o fez. Então, é uma situação que Deus está falando com a gente. Eles são uma nação politeísta. Então, mesmo que Jonas tivesse falado que é o Deus de Israel que está falando, eles se arrependeram diante desse Deus, do Deus de Israel, nesse momento, mas posteriormente eles continuam adorando os deuses deles. É uma coisa bem pontual, e a gente sabe que desse ponto para frente, os ninivitas eles recuam muito a ideia de expansão, né, de guerra. Eles recuam e deixam de lado por um tempo isso. Mas as gerações seguintes já voltam. Então foi algo bem pontual na vida dos ninivitas. Né? Eles se arrependeram daquilo que eles tinham feito, mas eles não se voltaram completamente para Deus. Porque logo depois já tem de novo, 100 anos depois, Nínive já está causando terror. Que são os ninivitas que invadem Israel e levam o reino do norte cativo. E foi destruída, né? E depois foi destruída pelos babilônios. Amém? Nós estamos contando essa história de três de mim também. Hã? A história, né? E até não fica falar isso, né? E na ideia da gente, quando cresceu, nasceu, né? Na sequência catolicismo, desde a ideia, já fala católico, né? E uma noite, muito tempo, eu sonhei
parece, é. O pastor não sabe o que aconteceu com a cabeça de Raabe, né, depois dessa parada que ela foi poupada, né? Mas o bispo sabe, né, tipo, analista? O bispo sabe. O bispo falou que até que um dos espias era Salmão. E ele se apaixonou por Raabe, roubou o clima, e ele casou. Salmão. Quem falou isso? O que a gente sabe é que Raabe Mas aí o bispo colocou ele como um espia. que é antepassado de Davi. Raabe é antepassada de Davi. Mas que ele era espia, não dá para saber. Aí já é chutar o balde. Raabe parece que foi mãe de Boaz. marido de Ruth, né? Boaz. Isso aí tá certo. Mas aparece também nos 10 mandamentos. Ixi, Amém? os 10 mandamentos legal. Vamos lá? Senhor, muito obrigado, porque na tua palavra nós aprendemos da tua grandeza, nós aprendemos, Senhor, do quão maravilhoso tu és, Senhor, aprendemos do quanto o Senhor se importa com o teu povo. Muito obrigado, porque podemos ver todas essas coisas e também podemos ser testemunhas dos seus grandes feitos na nossa vida, na vida dos nossos irmãos, na vida da tua igreja, Senhor. Te clamamos, Senhor, te pedimos para que o Senhor nos ensine, nos ajude, Deus, a proclamar os seus grandes feitos aonde a gente estiver. Que o teu nome seja glorificado nas nossas vidas, que as pessoas aprendam, Deus, a temer o teu nome, como de antigamente. Que através das nossas vidas eles possam conhecer esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso, Deus. E não apenas, Senhor, a temer o teu nome, mas também a amar a ti, como nós te amamos, reconhecendo o Senhor como o único suficiente Salvador das suas vidas. Muito obrigado, Pai, pela tua palavra. Muito obrigado pelos irmãos que aqui estão. Abençoa nossos irmãos que não puderam estar conosco hoje, Senhor. E que mais e mais pessoas, Senhor, sejam acrescentadas ao nosso meio, pela tua palavra, pelo nosso testemunho. Em nome de Jesus. Amém. Amém.